Ok. Rodrigo, por gentileza. Boa tarde, professores. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo, PCNP de Língua Portuguesa, e estou na substituição na direção do Núcleo Pedagógico devido às férias da nossa querida Elisete. A formação de hoje, ela vem como um complemento para as ações que vocês já estão realizando aí nas suas unidades escolares, não é? Todos nós sabemos do grande desafio que é propor atividades às crianças, aos jovens, de forma não presencial, devido à falta de conexão à internet, alunos que moram em zona rural e tantos outros problemas que nós enfrentamos. Hoje, nós vamos tentar dirimir um pouco dessas dúvidas e anseios que todos vocês têm com esse material de apoio, tá? Então, nada do que vocês fizeram até o momento será desconsiderado, muito pelo contrário. A Lilian e a Liara hoje produziram um material orientador muito bacana para que vocês possam afinar a prática aí cada um na sua unidade. De antemão, nos colocamos à disposição, tem um chat aí no canto superior direito da telinha de vocês, que vocês podem aí colocar também os seus questionamentos, suas sugestões e também os seus elogios, tá bom? As críticas são bem-vindas, todas serão analisadas e nós afinaremos para a próxima semana, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Lilian e Liara, é com vocês. Boa tarde, professores. Primeiro, vou pedir, por favor, que fiquem com os microfones desligados. E as dúvidas, como o Rodrigo falou, tem no chat, dá para ir tirando, e ao final também nós podemos deixar um momento de interação. E no final vai ter a lista de presença com uma avaliação em Google Docs. Então, no dia de hoje, nós... Liara, só um minuto. Eu acho que o seu microfone precisa estar mais próximo, para estar meio longe a voz, por favor. Obrigado. Vou falar um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Então, a nossa proposta hoje é apresentar para vocês e reforçar as orientações que vem no documento orientador dessas atividades não presenciais, orientar dos materiais que nós podemos utilizar nesse período e também sugestões do modelo de roteiro e plano de aula para esse período. Vamos começar, então, retomando um pouquinho do calendário. Nós temos agora no mês de maio a extensão do primeiro bimestre, que agora vai até o dia 29 de maio, devido a toda a situação, nós tivemos as férias, né? E retomamos as atividades no dia 27 de abril e o primeiro bimestre vai se encerrar, então, no dia 29 de maio. Pensando nesse período, nós temos que planejar as atividades, nesses roteiros, pensando nos alunos, como que a gente vai propor essas atividades. Muitos já estão fazendo, nós estamos recebendo vídeos de professor que estão dando aula online, outros mandando material orientador, são atividades fantásticas. Então, é nisso que a gente vai colocar hoje e dar sugestões para esse período do primeiro bimestre. É muito importante observar esses alunos, conhecer esses alunos, verificar quais recursos eles têm. Então, no documento orientador, trouxe um documento em PDF com um formulário para alunos e professores, onde vão indicar que recurso que eles disponibilizam. Isso é muito importante para pensar nas aulas, para a gente poder propor aos estudantes uma atividade mais adequada à realidade desse aluno. E nós também criamos o formulário com base no documento oficial da Secretaria, que é esse daqui em PDF, onde tem o nome do aluno, quantas pessoas moram na sua residência, se ele tem acesso à internet, né, se ele tem computador ou celular, tablet, quantas pessoas compartilham esses recursos.
e se ele conseguiu fazer esse download do aplicativo, que é para conhecer um pouco se eles têm acesso a isso. Porque o que a gente pode fazer em cada situação? Nós, com base nesse documento, cada escola vai criar o roteiro para esses alunos. Por exemplo, na escola, faz de conta que na minha sala de aula, os alunos têm internet, todos têm celular, têm computador. Quando nós temos essa situação na escola, nós temos diversos recursos que podem ser utilizados. Podemos usar o Google Classroom, o Teams, Skype, plataformas digitais. Nós temos, por exemplo, o M3, o Dragon Learn, e entre outros recursos de plataforma. A TV, que passa as aulas, o aplicativo do centro de mídias e os materiais impressos. Então, nós temos diversos recursos quando os alunos têm acesso ao computador, à internet. A gente pode utilizar diversas formas para auxiliar esse aluno na aprendizagem dele. Agora, pode ter uma situação que o aluno tem o celular em casa, mas, por exemplo, tem um celular pré-pago. Então, ele consegue, por exemplo, baixar o aplicativo do centro de mídias, ele consegue assistir na televisão as aulas, ele tem o material impresso em casa. Mas nem sempre ele vai ter o acesso, talvez, às plataformas, porque não tem uma internet que consiga, porque ele põe um crédito às vezes. Então, a gente não pode depender muito dessas plataformas, mas nós temos outros recursos. Agora, se o aluno, por exemplo, não tem celular, não tem internet, ele só tem televisão. Então, ele pode utilizar a televisão com as aulas e os materiais impressos da secretaria, o caderno, entre outros. E tem uma situação que o aluno não tem nem televisão em casa, nem celular, às vezes não pega, não tem como assistir às aulas. Então, aí é fundamental esse material impresso, esse roteiro de atividade para esse estudante. Por isso que o roteiro ele é fundamental para que o estudante consiga se organizar, saber o que vai ser trabalhado. E é importante a gente conhecer o nosso aluno, observar quais recursos ele tem, para conseguir dar a aula, né, preparar as atividades mais adequadas. Nós temos algumas situações aqui, mas a gente sabe que tem N situações, e muitos professores já estão criando os seus documentos, aulas, como eu falei, e é isso que é mesmo, observar os nossos alunos e qual seria a melhor forma de chegar a eles para garantir essa aprendizagem. Pensando nisso, como que a gente pode se planejar, por onde a gente começa a se organizar? Primeiro é observar o currículo. Nós temos, então, no ensino fundamental, o currículo paulista com as habilidades e objetos de conhecimento. E no ensino médio, nós temos o currículo oficial, né, de matemática, com as habilidades e os conteúdos que nós temos que seguir nesse primeiro bimestre. Nós temos também diversos materiais que podemos utilizar como apoio para esse estudante. Na hora de pensar a aula, esse roteiro para o estudante, nós podemos utilizar, por exemplo, o caderno volume 1, que é esse caderno verdinho, que tem, nesse caderno tem língua portuguesa, matemática, tecnologia, projeto de vida, e esses alunos têm esse caderno impresso. Eles levaram esse caderno. Então, nós podemos propor atividades dali, fazer uma retomada, utilizar o próprio caderno que eles têm em casa. Podemos também usar o caderno volume 1 estendido. Esse caderno, que é esse branquinho na foto, ele é online. A gente colocou lá no site do NPE, e nós também colocamos no site da matemática e tem na intranet. Esse material, ele tem todas as habilidades também, tudo que é proposto no primeiro bimestre, só que tem algumas orientações e algumas atividades extras. Só que esse material é só online. Então, o professor pode olhar esse material, selecionar alguma coisa, tirar alguma sugestão, para também propor a esse estudante. Temos também o caderno Aprender Sempre, que é esse azul. Ele só veio de língua portuguesa e matemática. Só que esse caderno, ele atende habilidades de percurso, não são habilidades do bimestre.
diferente daquele caderno verdinho. Esse caderno azul, ele traz até H. Tem H30, H3. São habilidades essenciais, né, no percurso da aprendizagem do estudante, tá? Esse caderno azul. Mas que ele também pode ser utilizado nesse momento. Qual seria a melhor atividade? Como que a gente vai se organizar? Então, é bom conhecer esse material também, que foi por causa dos estudantes, né? Está indo distribuindo para os estudantes. Nós temos os livros didáticos e o EJA, Mundo no Trabalho, né, que são outros materiais. Nós temos também o Centro de Mídias, o aplicativo, né, do Centro de Mídias, que tem as aulas para os estudantes. No site, nós temos a programação, no site do Centro de Mídias, né, eles podem ver lá pelo aplicativo, pela página do Facebook, os canais de TV, que é a TV Educação e a TV Univesp. É interessante o professor observar esse Centro de Mídias, olhar a programação que tem lá, eles disponibilizam, né? Agora eu já tenho dessa semana, acho que não sei se dá da semana que vem, e observar qual aula vai dar, qual é o conceito que vai ser trabalhado, porque isso é um recurso, é mais um apoio para a elaboração desse roteiro. Então, nós temos diversos materiais e diversos recursos para pensar na nossa aula. Por isso, é muito importante planejar qual desses recursos ou quais a gente é melhor utilizar para aquela sala, para aqueles estudantes. Então, é importante a gente também pesquisar, compartilhar com os colegas, porque é um momento que a gente tem aulas não presenciais, é uma coisa que é nova para todos. Então, é muito importante ter essa troca. Às vezes tem um professor, eu fiz isso, eu fiz outra coisa, tenho essa ideia. E vamos trocando e complementando e planejando essas aulas. Porque é fundamental observar esses materiais, o centro de mídias, os recursos impressos, os digitais, e o que eu vou usar para esse aluno, né, de acordo com a situação, o que ele tem em casa. Lilian, você queria falar alguma coisa? Lilian, seu microfone está desligado. Esqueci. É uma coisa muito importante. Eu estou pensando em planejar. Para quem eu vou planejar? Então, aquele quadro é fundamental, porque eu tenho que ter um roteiro que atenda a todas as necessidades, principalmente daquele aluno que só tem como recurso o livro didático e o caderno do aluno. Isso é o mais importante, porque atendendo a esse aluno, eu consigo atender a todos os outros, certo? Então, por isso é importante planejar e observar qual material que nós vamos utilizar, quais recursos, pensando nesse aluno. Tem aluno que não tem internet, não tem condição, como que a gente vai orientar esse aluno? Por isso é importante planejar nesse momento. Mas para planejar, é importante entender a habilidade. O que está pedindo a habilidade na hora de eu preparar minha aula? No currículo paulista, a gente trouxe um exemplo de leitura da habilidade, uma habilidade no 9º ano, que é, por exemplo, resolver e elaborar situações, problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras. Nessa habilidade, eu vou fazer um roteiro para o meu estudante para desenvolver essa habilidade. Nós temos que nos atentar ao verbo, que nós temos lá o verbo resolver e elaborar. Então, são duas coisas que nós temos que prestar atenção na hora de propor essa habilidade para o estudante. Ele tem que resolver e tem que elaborar. O quê? Situações, problema. E como, onde que essa situação, problema é sobre o quê? Sobre o Teorema de Pitágoras, que é o objeto de conhecimento. Então, sempre, a habilidade traz para a gente o que o aluno deve fazer. Então, ele deve resolver e elaborar o quê? Situações, problemas. Com qual objeto de conhecimento? Onde? No Teorema de Pitágoras. Pensando nisso, nós criamos o roteiro de aula.
E por isso é fundamental fazer essa leitura de habilidade, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. A única diferença do ensino fundamental para o ensino médio é que nós temos no ensino fundamental o objeto de conhecimento e no ensino médio a gente chama de conteúdo. Mas na leitura da habilidade nós temos o verbo, temos como a gente vai aplicar, onde a gente vai aplicar, o mesmo procedimento. Nós temos que entender essa habilidade para pensar no roteiro de aula para os estudantes. Então, pensando nisso, como que nós vamos preparar a aula para esse momento que a gente está vivendo? É muito importante, então, refletir, né, com toda a equipe gestora, fazer esse trabalho conjunto, pensando como serão elaborados e enviados esses roteiros das atividades. Quais são os meios mais efetivos para chegar nos estudantes? É aquela situação, nossa, o meu aluno, ele não tem acesso à zona rural, eu só vou conseguir, talvez, enviar esse roteiro semanalmente, quinzenalmente, que o pai consegue vir buscar ou dar uma devolutiva para mim. Ah, não, todos os meus estudantes têm acesso à tecnologia, então eu consigo até enviar por e-mail, consigo marcar uma reunião por Hangout, Skype, o que for. Por isso é importante observar como que a gente vai elaborar, qual é o meio mais efetivo de chegar nesse estudante, como que a gente vai enviar o período que vão ser retiradas as atividades, dando a devolutiva. E é importante organizar com todos juntos, os professores e os coordenadores, pensando nesse processo. Porque senão, imagina todos os professores entregando 100 exercícios para os estudantes. Será que eles vão conseguir? Que tempo foi dado para isso? Qual habilidade está sendo tratada? Então, é importante a gente fazer essa análise e observar essas condições para pensar na nossa aula. Pensar também nessa gestão das aprendizagens e o tempo. Focar, por exemplo, inicialmente na retomada das aprendizagens, por meio de uma recuperação, se for necessário, e depois desenvolver as habilidades do bimestre, apoiando os estudantes na recuperação, tirando as dúvidas, enfim. Mas é bom lembrar que as escolas e professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento de seus alunos. Então, cada sala, ela está parada num ponto. Então, no terceiro A, por exemplo, eu desenvolvi as duas habilidades. Lá no terceiro B, eu fiz uma. Então, elas vão ter um roteiro diferente, esses alunos vão ser orientados de forma diferente. Por isso é importante observar a minha realidade, onde que eu parei nesse currículo, qual que é o perfil dos meus estudantes para pensar numa proposta. Então, por onde começar? Nós vamos colocar aqui um exemplo, tá? Uma sugestão de análise. Então, primeiro ponto, até onde conseguir trabalhar as habilidades propostas no currículo? Então, eu tenho que pensar, quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas no bimestre? Vamos supor que eu leciono no 7º ano, no primeiro bimestre agora. Lá no 7º ano, no currículo paulista, nós temos 8 habilidades a serem trabalhadas. Dessas 8 habilidades, por exemplo, eu trabalhei 2 delas antes de entrar de férias, todo aquele período. Então, eu acho que nesse momento é necessário, talvez, retomar essa primeira habilidade. Então, aqui nós vamos dar um exemplo. A segunda habilidade, eu vou deixar para retomar quando eu for trabalhar a habilidade 6, por exemplo. Tá? Por isso é importante conhecer o meu currículo e quantas habilidades eu já desenvolvi e como que eu vou propor isso. Então, nessa situação, eu vou fazer uma atividade breve para retomar esse conceito que já foi trabalhado, e a habilidade 5 eu vou deixar para retomar a hora que eu for fazer o roteiro da habilidade 6. Então, por exemplo, vou retomar essa habilidade. Eu acho que é importante retomar, meus alunos tiveram um pouco de dificuldade. A habilidade traz o seguinte: resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo,
podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas sem aplicação de algoritmo. Essa é a habilidade. E foi trabalhado lá antes das férias, nós trabalhamos o caderno, então os alunos têm esse caderno em casa, e pode ser retomado as próprias atividades desse caderno, ou adequadas. Nessa situação, nessa habilidade, nós temos dois verbos. Então, nós temos o resolver a situação problema e temos o elaborar situações problemas. E, por exemplo, nesse caso, nós poderíamos, na hora do resolver, propor aos estudantes algumas duas atividades extras similares àquelas que foram trabalhadas em casa, trabalhadas antes das férias, lá no caderno. Então, para fazer uma retomada e ver se o aluno conseguiu realmente compreender como resolve essa situação problema. E para o elaborar, nós podemos propor que ele crie uma situação depois dele resolver essas duas, daí ele cria uma terceira, adaptando a situação, né? Não copiando de outro local, mas ele adaptando e resolvendo. E no final, ele cria, por exemplo, um vídeo, ele vai gravar um vídeo, ou ele grava um áudio, né, que é o podcast, explicando o que ele entendeu sobre múltiplos e divisores, e depois apresenta, por exemplo, a atividade que ele elaborou. Se o aluno não tiver recursos digitais, ele pode, o professor orienta no roteiro quais questões que ele vai fazer, como ele elabora, pedindo, né, a sugestão para que ele elabore uma situação-problema, e depois que ele escreva um relato do que ele entendeu desse processo, e mostrar depois, deixar registrado a questão que ele elaborou, para posterior ele conseguir entregar isso na escola, semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a realidade da escola. Mas, se por acaso eu já fiz isso, eu já tinha passado por 3, 4 habilidades lá no começo, eu já tinha conseguido trabalhar, eu já estou na habilidade 24, lá do primeiro bimestre. Está no primeiro bimestre do 7º ano. Essa habilidade, eu não trabalhei com eles ainda. É nova, é uma habilidade nova. Como que eu vou propor um roteiro pensando nisso? Então, a primeira coisa é olhar essa habilidade. A habilidade traz o seguinte: construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar transferidor para medir ângulos internos e verificar a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo, que é 180 graus. Então, essa é a habilidade nova. Nós temos aí 4 verbos para serem trabalhados, né? 4 comandos. Mas o que é importante perceber? Esse momento, o aluno tem que fazer apenas uma construção, porque lá no 6º ano, ele já estudou, e anos anteriores também, o triângulo. Ele sabe o que é um triângulo, ele sabe que tem 3 lados, ele sabe essas condições, essas características. Então, agora ele vai saber construir. Como que eu vou construir? Usando régua e compasso e conhecer a condição de existência deles. Porque lá no 3º bimestre, essa habilidade é muito similar à do 3º bimestre, tanto que é o mesmo objeto de conhecimento. Lá no 3º bimestre está assim: reconhecer as condições de existência dos triângulos e suas aplicações em diversas práticas. Então, nesse momento do 1º bimestre, o aluno está construindo e está reconhecendo a condição. Nossa, ele construiu e conseguiu descobrir a condição de existência daquele triângulo. Ah, eu entendi como funciona. É isso. Lá no 3º bimestre é que ele vai colocar isso em diversas situações práticas, nas construções arquitetônicas, entre outros. Então, é importante observar qual passo nós vamos trabalhar nesse momento, para que na hora de propor a atividade, a gente não coloque 50 atividades, por exemplo, porque lá no 3º bimestre ele vai trabalhar situações mais aplicadas. Então, por isso é importante observar o que a habilidade está trazendo. E para isso, agora eu já sei a habilidade, nós temos o caderno do aluno, que tem lá naquela parte de construção do triângulo toda a orientação de como fazer o triângulo, utilizando a régua e compasso,
Então, pode ser utilizado o próprio caderno do aluno, para que ele faça em casa e tenha as atividades. Pode ser utilizado o caderno da versão estendida, que na versão estendida, que isso é online, ele tem a orientação também, é só um pouquinho diferente. Tem também o símbolo, né, do transferidor e tal, do compasso, que é um pouquinho uma abordagem um pouco diferente, que também pode ser utilizada para os estudantes. E temos o caderno do professor. O caderno do professor traz essas atividades resolvidas com orientação, por isso também é importante conhecer esse caderno, olhar que tem essas orientações para passar para os estudantes nesse roteiro, para construir o nosso roteiro. Então, nós lá, um exemplo do 7º ano no primeiro bimestre, eu tenho essa habilidade com 4 verbos. Esses 4 verbos, como que eu vou, então, organizar um roteiro para propor essa atividade para o meu estudante? Então, vou utilizar o caderno do aluno como meu material principal. Para essas 2 habilidades, construir triângulo usando régua e compasso e reconhecer a condição de existência, eu vou utilizar o próprio caderno do estudante, onde tem essas orientações, vou propor que os alunos tentem realizar esse triângulo, utilizando os passos aí, e depois que ele tente fazer essas 2 questões. Na hora que ele for fazer essas 2 questões, ele vai começar a perceber essa condição de existência. Então, eu poderia propor mais uma. E se fosse com 1 centímetro, 2 e 4 centímetros, o que acontece? Na hora que ele for construir, ele vai perceber que cada um dá um jeito. Uma consegue formar um triângulo direitinho, a outra forma uma linha, a outra não fecha, enfim. Então, ele consegue observar, pelo menos começar a conhecer o que está acontecendo com esse triângulo. Por que tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo? E isso ele vai escrevendo, esse processo que ele está observando em cada situação. Isso eu poderia propor para os estudantes com apoio no caderno do aluno mesmo que ele tem em casa. E depois... Yara, posso só falar uma coisinha rápida? Sim. Essa parte do registro, ela é a mais importante da atividade proposta para o aluno. Por quê? Porque lá ele vai registrar o que para ele foi mais fácil, foi tranquilo, sem problema nenhum, mas principalmente o registro da dificuldade na atividade. Por quê? Porque nós precisamos que no retorno desse aluno, ou quando ele traga essa devolutiva da atividade, nós possamos ajudá-lo, porque se não houver o registro da dificuldade, principalmente que ele encontrou, nós não temos como ajudá-lo depois, e a dúvida vai permanecer, e isso não pode ser, tá certo? Realmente, esse é um registro que a gente consegue perceber se o aluno está entendendo, se ele está conseguindo compreender, construir. É por isso que é muito importante esse registro que ele vai colocando ali, o que ele vai percebendo nessa atividade. Ainda dentro da habilidade, tem o verificar, soma de medidas dos ângulos internos e utilizar o transferidor. Nós podemos utilizar essa atividade. Se o aluno tiver recursos, ele também pode utilizar o GeoGebra, entre outros recursos tecnológicos que ajudem ele a fazer essa leitura. E, por fim, nós podemos pedir que o aluno crie um vídeo mostrando para a gente o que ele entendeu nesse processo, né? Como que foi construir essa atividade, o que ele percebeu, se ele conseguiu entender essa condição de existência, dos ângulos internos, e ele vai contando. Ou um podcast também. Se o aluno não consegue, não tem como gravar um vídeo num podcast, às vezes eu consigo tirar uma foto e enviar. E se não tiver recursos tecnológicos, ele continua anotando tudo, né, todas as percepções, e depois entrega na escola, semanalmente, quinzenalmente, ou depende de cada realidade. Mas que é importante esse registro para a gente ver se o aluno está conseguindo aprender a entender
esses conceitos e se ele está desenvolvendo essa habilidade. Então, pensando nisso, nós pensamos, analisamos, olhamos o nosso estudante, olhamos assim, se ele tem recurso tecnológico, se não tem, como que eu vou fazer, qual a habilidade que eu vou trabalhar. Pensando nisso, nós vamos criar um roteiro para o estudante. Então, como é que ele vai fazer o passo a passo, tá, para orientar? E aqui a gente colocou alguns questionamentos desses roteiros. Há um modelo único a ser seguido? Não, não tem um modelo único. Nós vamos sugerir um aqui, mas professores já estão fazendo suas aulas, né? Tem gente que, eu consegui minha sala, já tenho um grupo no WhatsApp, eu já mando aulas para eles em vídeo, ótimo. Então, tem professor que já está se organizando numa estrutura, então a gente vai colocar aqui um exemplo, né? Mas nós temos diversos modelos aí. O modelo de uma escola pode ser usado na outra? Nem sempre. Nós temos que observar as características dos nossos alunos, fazer esse trabalho em conjunto com a equipe gestora, né? Porque a gente tem realidades diferentes, então nós temos que pensar nisso. E os roteiros de atividades não presenciais são possíveis? Sim, são possíveis de fazer, tanto que nós vamos dar uma sugestão aqui. Pode falar, Lívia. Quando a gente fala que um modelo de uma escola pode ser usado, a gente fala que nem sempre, dentro da própria escola, o mesmo professor, com duas turmas de um mesmo ano série, às vezes eu também não consigo. Então, o roteiro é específico para aquela turma, né? Às vezes é possível, tá? Mas é muito difícil, porque são realidades diferentes. E é a gente tem que focar. Realmente. Né? Como a Lívia falou, às vezes tem uma sala, o professor pegou a aula depois, às vezes a realidade da sala, os estudantes não têm tecnologia, é muito diferente. Então, a gente tem que observar tudo isso na hora de pensar em como orientar esses estudantes para que eles consigam desenvolver as aprendizagens. Então, existem caminhos e dicas, né, que precisam ser atentos nesse roteiro. Tem alguns pontos que são fundamentais que a gente tem que perceber. Por exemplo, na hora de planejar o nosso roteiro, nós temos que pensar, então, na nossa programação semanal. Quantas aulas nós temos nessa semana? Matemática, se for no ensino médio, lá no Faz de Conta, na segunda série do ensino médio, eu tenho 5 aulas de manhã com essa turma, por exemplo. Então, eu tenho que pensar nas atividades dessa semana para 5 aulas. Então, é importante observar a nossa matriz curricular, o ano sério, o componente, tudo direitinho para planejar essas aulas. E colocar os elementos essenciais, o número de aulas equivalente, as habilidades que serão trabalhadas, as atividades que serão realizadas e um instrumento para verificação dessa aprendizagem. Isso é o essencial. Porque esse roteiro vai servir para o aluno, faz de conta assim, ele não tem acesso a nada. Vamos supor, naquela situação, ele não tem acesso à internet, nem televisão. Você vai orientar esse aluno através de um roteiro, colocando assim, qual atividade que ele vai ter que desenvolver nessas aulas, vai ser uma semana, né? Então, equivalem 5 aulas. Qual habilidade está sendo trabalhada, quais atividades que ele vai desenvolver, se ao final ele vai escrever um relato, se ele vai fazer um experimento, se ele, vocês têm que orientar como que ele vai fazer essas atividades, como que ele vai desenvolver essa habilidade. Então, por isso é importante o roteiro, e depende de cada situação, de cada escola, de cada realidade. Por isso a gente colocou a importância de conhecer os nossos estudantes e planejar as aulas de acordo com a nossa realidade. Então, por exemplo, se um professor leciona no 6º ano do fundamental, ele vai planejar atividade para 6 aulas semanais. E pode incluir nisso o centro de mídias, por exemplo. Eu posso falar que o aluno tem que assistir uma aula lá no centro de mídias, que depois a gente vai ter uma discussão. Eu posso colocar uma aula no Google Classroom. Eu posso utilizar os materiais impressos. Aí depende de cada realidade. Mas nós temos que nos organizar, nesse caso, para 6 aulas na semana.
esses roteiros têm que ser efetivamente pensados para que os alunos consigam realizar essas atividades em casa. Porque, às vezes, a gente propõe, você vai criar um experimento e tal, e o aluno não tem esse recurso em casa. A gente tem que pensar que nessa situação a gente não consegue ficar saindo, nada, então, será que ele tem isso? Como que a gente pode propor essa atividade? O material do aluno ele tem régua em casa, que vem no kit, ele tem, o que eu consigo trabalhar? Então, é importante observar. Se meus alunos têm recursos tecnológicos, eles todos têm acesso à internet, então eu posso usar, talvez, Khan Academy, o Dragon Learning, entre outras plataformas. Mas é importante observar e preparar atividades que os estudantes consigam realizar em casa. E também observar a duração dessas atividades. Por isso é importante planejar essas atividades em conjunto. O professor se organiza, conversa com a equipe gestora, porque imagina, como eu já coloquei, vários professores e todos resolvem dar uma lista de exercícios para o estudante e me mandam entregar na semana que vem. Primeiro, será que o aluno consegue resolver esses 100 exercícios de cada disciplina? Segundo, esses 100 exercícios estão atendendo a habilidade? Porque no caso desse exemplo do 7º ano, a habilidade é construir triângulos, não resolver problemas envolvendo triângulos. Então, por isso é importante observar a habilidade. O que está pedindo? Então, qual é o ponto de fazer? Né? Bom, nós então vamos colocar uma sugestão de roteiro, como a gente já colocou, não é um modelo único, mas é um modelo que nós estamos adotando aqui, sugerindo para vocês. Tem lá o componente curricular, nome do professor, a série, a turma, o número de aulas que vão ser trabalhados, os conteúdos, que é no caso do ensino médio, e objeto de conhecimento para o ensino fundamental. Então é Teorema de Pitágoras, ele é, por exemplo, equação de segundo grau, é o conteúdo e o objeto de conhecimento. As habilidades, porque às vezes dentro da semana a gente consegue desenvolver mais de uma habilidade, então a gente vai colocar quais estão sendo trabalhadas. Às vezes o roteiro pode ser quinzenal, dependendo da situação, às vezes o aluno não consegue vir sempre para a escola e tal, então de repente é quinzenal, mas tem que deixar claro nesse processo quais habilidades e como ele vai se organizar. O suporte, se vai ser um livro didático, se vai ser link, o que ele vai utilizar para a realização dessa aula. A avaliação, o que vai ser ao final do percurso, qual o objetivo, né? Então, a gente vai colocar lá embaixo que a avaliação vai ser tal, o objetivo ao final que ele consiga construir em triângulo, entender esse processo. E um procedimento que é a parte mais importante. Esse procedimento é onde a gente vai colocar o passo a passo, essa sugestão das aulas. Então, por exemplo, aluno, primeiro você vai utilizar, pegue o seu caderno do estudante, observe as orientações da página tal, no caso de construir o triângulo. Depois, tente resolver tal. Tem que ter uma instrução, uma orientação para o estudante. Já que, por exemplo, tem estudante que não tem acesso, é com essa orientação que ele vai realizar as atividades. Então, é importante descrever o que você quer nessa aula, qual o objetivo, qual o passo que ele tem que seguir, o que ele vai fazer ao final, ele vai produzir um texto com aquilo que ele aprendeu, ele vai construir os triângulos e deixar no caderno, enfim. Aí, nesse momento, é descrever mesmo o passo a passo, dependendo de cada situação. Como que vai ser avaliado? Eu posso usar um Google Classroom, lá no formulário do Google, eu posso fazer a avaliação do processo, enfim. E o contato de dúvidas. Eu posso. Tem professor que já tem grupo no WhatsApp, já conversa com os estudantes, eu vou deixar ali um contato para dúvida. Tem casos que o estudante só tem acesso via escola, então é importante deixar para o aluno como que ele vai ter esse contato para tirar dúvida. Você vai escrever suas dúvidas, encaminha para a escola, depois a escola vai me encaminhar, enfim. Depende de cada situação. Pensando nisso, nós criamos aqui um modelinho, uma sugestão
desse 7º ano que nós estamos falando. Lembrando, no 7º ano nós temos 6 aulas semanais. Esse plano que nós criamos, por exemplo, dessa semana, nós vamos trabalhar 2 habilidades. A habilidade 22 e a habilidade 24 do primeiro bimestre. A habilidade 24 é aquela que eu já comentei com vocês do triângulo, como que vai fazer essa construção. E a habilidade 22 é construir circunferência, utilizando o compasso, reconhecê-las no lugar geométrico, utilizar para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes. Então, vamos trabalhar essa semana esses 2. As 2, nós estamos trabalhando com construção. A gente constrói circunferência, constrói triângulo. Então, como que eu vou organizar, orientar o meu aluno nessas atividades? Então, vou, por exemplo, utilizar o caderno do aluno, volume 1, tem lá da página 31 a 34, e eles vão realizar as atividades no próprio caderno da sala, e tem as orientações. Eles vão utilizar no caderno, o vídeo, vai ser criado um vídeo depois para os estudantes vão criar um vídeo, mostrar, vai ter interação no grupo da turma, então nesse momento que eu estou vendo como é que está sendo a aprendizagem do meu estudante, por exemplo, e no final do roteiro, o meu objetivo é que ele construa mesmo essa circunferência, esses triângulos, e consiga compreender essas características, essa condição de existência, descrever essa habilidade. E nós temos o passo a passo. Então, vou começar pela circunferência. Na circunferência, nós temos lá na página 31, a atividade do aluno. Então, nós podemos propor que ele faça uma pesquisa na internet. Se ele não tiver acesso ao livro didático, ou se não tem acesso, não conseguir nem o livro, nós podemos fazer uma orientação e mandar para o estudante para que ele leia, faça... Caiu? Eu percebi que caiu, que apareceu aqui para mim. Vou colocar de novo. Peraí. Voltou? Voltou, Liara. Depois a gente pode propor que ele faça essas atividades a 1.2, a 1.3, construindo essas circunferências, utilizando o compasso, e consiga fazer essas medidas. Mas tem uma situação que a gente até deixou escrito aqui no roteiro. E se o aluno ele não tem compasso em casa? Como que eu vou trabalhar essa habilidade, essas atividades com esse estudante? Nós podemos, por exemplo, propor que ele utilize um lápis, um barbante, né? No caso, 2 lápis, um barbante, que ele meça, faça. É possível fazer. Eu posso propor, ele tem acesso a tudo, tem o compasso, vou mandar propor com compasso. Ele não tem compasso, mas ele tem tecnologia, então ele pode fazer uma pesquisa, utilizar o GeoGebra, para que depois, quando a gente retorne às aulas presenciais, a gente perceba, nossa, todos os meus alunos conseguiram compasso, conseguiram construir. Ótimo. Não tinham isso em casa. Eles fizeram utilizando o barbante, um lápis. Então, a gente retoma isso, essa questão de depois, mostra como faz, mas o conceito eles entenderam. Agora, a gente só vai mostrar como manusear isso futuramente. Então, por isso que depende de cada situação na hora de construir esse modelo. E observar a condição do aluno, o que ele tem em casa, como que ele vai conseguir trabalhar essa habilidade, desenvolver isso em casa. Yara? Gente, o mais importante de tudo é que as habilidades sejam desenvolvidas, que os alunos sejam capazes de fazer, de realizar. Se eu tenho do aluno, como eu já disse anteriormente, e só tenho um livro didático para fazer uma pesquisa, não tenho nem o curso. E a habilidade pede que eu construa uma conferência
Eu construo triângulos utilizando instrumento específico. Eu não tenho esse instrumento. Eu vou trabalhar com o que ele tem, as possibilidades. Quando esse aluno retorna para a escola, se ele não manusear um compasso, é a escola que ele vai fazer isso. Então, ele complementa aquela habilidade, ele desenvolve a habilidade da forma correta que é solicitada. Então, se é construir circunferência e triângulo utilizando compasso, régua e compasso, a régua ele tem no kit do aluno. O compasso é mais complicado, mas não significa que ele não tenha. Mas assim que ele retorna, ele vai indicar e o professor disponibiliza esse material para ele, tá certo? Então, ele consegue em casa ir fazendo essas adaptações e construindo e desenvolvendo essa habilidade, que é entender essa construção, como que é o círculo, como que é o triângulo, aqui tem um raio, tem uma corda, como é que eu faço isso? Composições artísticas, depois ele pode pintar, né, como está aí um exemplo no próprio caderno do estudante, enfim, observando essa realidade do estudante. Por isso é fundamental o roteiro. O roteiro é a instrução, como que o aluno vai fazer isso em casa. Então, por isso é importante pensar nesse meu estudante, qual é a realidade dele e como que eu preparo uma atividade para alcançar esse estudante e desenvolver essa habilidade. E depois, como vai ser avaliado, tá? Vai ser utilizado no caderno do aluno, vai ser um vídeo que os alunos vão criar explicando como é que eles construíram a sua conferência, e sempre vai ter o contato no grupo de WhatsApp, por exemplo. Aí são também características de cada escola, como que vai ser feito. Mas o que é muito importante? Pensar o seguinte, que caso os estudantes não consigam acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, é essencial que não sejam prejudicados por isso. Isso está no documento que veio da Secretaria. Ele coloca lá na página 30 essa informação, que nós temos realidades diferentes. Por isso é importante, tem aluno, que a gente tem escola, que o estudante mora em zona rural, não tem acesso à televisão, ele consegue vir à escola, às vezes, a cada 15 dias, por exemplo, para ir ao mercado ou algo assim, e como que ele vai fazer? Então eu vou preparar uma atividade para ele a cada 15 dias, para ele tentar fazer, só que a troca com o professor não vai ser constante por causa dessa dificuldade. Então nós temos que entender a situação desse aluno e tentar preparar um roteiro para a gente conseguir atingir, ajudar ele a desenvolver essas habilidades. Mas eles não podem ser prejudicados por isso. Ele até coloca que ao retorno dessas atividades presenciais, esses alunos terão oportunidades para realizar essas atividades, fazer uma recuperação, um reforço, para dar continuidade para a aprendizagem deles. Então, cada situação, cada escola tem uma situação, né, que a gente tem que analisar, observar, para pensar nesses roteiros. É muito importante também observar o seguinte, a habilidade. Não sei se vocês já viram, mas nós temos o currículo paulista no ensino fundamental, o currículo oficial no ensino médio. E a secretaria, a SEDUC, encaminhou um drive com algumas habilidades que foi elencado pela SEDUC. Nós colocamos aqui um exemplo para vocês. Lá no 7º ano, que a gente está trabalhando, dando um exemplo do 7º ano, nós temos 37 habilidades no ano inteiro. Lá no 1º bimestre, nós temos 8 habilidades. Só que a secretaria elencou 4. Essas 4 que ela foi elencada, foi principalmente para serem utilizadas nas aulas, no aplicativo, tá? Então, do centro de mídias e tal. Isso não significa que eu tenho que trabalhar só essas 4. É como já foi colocado antes. Depende de cada escola, aonde eu parei no meu currículo.
Essas 4 que estão no Drive, eles selecionaram que são habilidades que estão colocando no centro de mídias, que elas não podem faltar nesse processo, nesse sentido. Mas, eu já consegui trabalhar 3 delas lá antes de entrar de férias, eu vou só fazer uma retomada e continuo o meu bimestre. Ótimo. A gente tem que olhar cada realidade, aonde eu parei no currículo, como eu vou fazer para atingir esses estudantes. E a avaliação em processo. A avaliação em processo, ela veio um pouco diferente. Aí também está do 7º ano, já que a gente está falando do 7º. E o que ela traz? Ela traz todas as habilidades do bimestre, todas elas, mais habilidades essenciais no percurso. Então, esse ano, vocês podem ver aí na foto, que tem 16 questões. Essas 16 questões, então, são habilidades todas do primeiro bimestre, mais habilidades que são essenciais no percurso. Às vezes pode ser uma retomada do ano anterior, mas são habilidades essenciais que os alunos tenham. Tá? Então, vocês vão ver isso na avaliação. Ela vem com essa característica. Essa avaliação também está indo para a casa dos estudantes. Sugere que essa realização dessa atividade em casa seja do dia 25 ao dia 29, né? E no final do bimestre, para poder diagnosticar essa aprendizagem do estudante. Nessa avaliação em processo, é muito importante, como a Lilian já colocou anteriormente, o registro. Que o aluno, a hora que estiver em casa, né, ele precisa ser orientado, que nessa avaliação em processo, ele escreva, deixe onde ele conseguiu fazer, o que ele entendeu, se ele conseguiu parar na metade, ele deixa na metade, que é para o professor observar como que ele está conseguindo aprender, como que ele está desenvolvendo essas habilidades nesse momento. Então, sugere-se que ele faça em casa entre dia 25 e dia 29, desculpa, de maio. Lilian, quer comentar alguma coisa? O mais importante da avaliação em processo, como os professores já nos conhecem, sabe qual é o procedimento para o trabalho com avaliação em processo. Agora, eles estão à distância, eles estão realizando essas avaliações. Então, mais do que nunca, esse registro é necessário. Por quê? Porque ele tem que registrar a dificuldade que ele encontrou, que para ele foi mais simples. De repente, ele não sabia fazer uma das questões referentes à habilidade de construir triângulos, mas quando ele foi fazer a mesma habilidade, ele lembrou e conseguiu fazer. Isso é importante saber. Então, encontrar maneiras, através do registro, depois para recuperar essas fragilidades. Essas 4 habilidades fragilizadas, além das 12 do bimestre, elas contribuem muito com a aprendizagem dos nossos alunos. Então, mais do que nunca, é que nem a gente pensa que pode ir na internet e fazer uma pesquisa para responder aquela resposta. Aí ele pode ir no livro didático para responder, entender, responder. O que a gente sempre pede é que, nesses momentos, os pais procurem não auxiliá-los. Então, se ele faz uma pesquisa, ele está buscando, ele está estudando, ele está correndo atrás. Mas mesmo essa pesquisa deve ser registrada para o professor perceber que houve necessidade de uma intervenção. Essa intervenção não foi, mas foi necessidade que o próprio aluno sentiu e teve iniciativa de resolver esse problema dele. Então, tudo isso tem que ser registrado. Todos os registros são essenciais, independente de quanto tempo eu tenho para receber esse material. Se eu não conseguir, só conseguir daqui um mês, é daqui um mês que eu vou analisar todos esses registros, porque não pode haver prejuízo aos nossos alunos, aos nossos estudantes, tá? Sim. Então, como a Lilian já colocou, importante orientar essas atividades, essa avaliação está indo para casa,
Então, é importante essa orientação. Por isso é tão importante o roteiro, orientar esse estudante. Porque a gente está num período que nós estamos também aprendendo, né? É uma realidade diferente para os professores, para os estudantes, para todos nós. Então, esse modelo, essa orientação de como fazer isso em casa é fundamental. Né? Por isso é tão importante esse registro, né, dessas questões e o que ele conseguiu, se ele teve que pesquisar, se ele não conseguiu, se ele precisou de ajuda, como a Lilian já colocou, isso tudo é importante nesse registro para depois o professor entender se o aluno está conseguindo aprender, se ele está com muita dificuldade, como vai ser depois esse processo. Então, gente, para deixar essa ideia, pensar primeiro, quais habilidades eu já desenvolvi? Quantas habilidades eu tenho no meu bimestre? Então, eu tenho 8, eu já desenvolvi 2 ou 3. Ótimo. Quem são os meus estudantes? Eles têm acesso aos recursos? Não têm? Eles conseguem só vir a cada 15 dias? Eles têm, todos têm um grupo de WhatsApp, eu consigo trocar informação com eles constantemente. Quem são esses meus estudantes? Depois, retomar as habilidades trabalhadas. O que eu preciso para continuar a desenvolver o meu bimestre? Eu preciso que eles saibam disso aqui, então eu vou fazer uma breve retomada para conseguir prosseguir. Então, pensar nisso. E iniciar o trabalho com as outras habilidades do bimestre, como a gente já colocou. Mas, para acontecer tudo isso, a gente precisa planejar. Pensar nesses pontos e planejar. Observa o que está escrito na habilidade. Se é resolver problemas, se é construir algo, se é que ele reconheça alguma característica. Então, observa o que está pedindo na habilidade. Qual é a melhor forma para trabalhar essa habilidade? Se eu vou pedir em forma de pesquisa, se eu vou assistir uma videoaula, como que eu vou trabalhar isso? Quais recursos eu vou utilizar? Então, no caso lá, eu vou usar o compasso, eu vou usar uma tecnologia digital. Como que a gente vai fazer? Qual recurso? E como que eu vou avaliar? O aluno vai fazer um podcast, ele vai fazer uma vídeo, vai fazer um relato escrito, enfim. Pensando tudo isso, nós criamos o roteiro. Né? Como isso vai para cada estudante, pensando nesses passos. E também é importante colocar essa avaliação do processo, como ele deve fazer. Né? Colocar, deixar todos os registros lá nessa orientação. Nós também vamos retomar um pouquinho nossos contatos. Nós temos o Pitagóricos, que vocês já conhecem, é um e-mail, vocês podem tirar dúvidas, encaminhar boas práticas. Nós temos o link do grupo de WhatsApp, que nós estamos atualizando, né, no Pitagóricos Taubaté 2020. Ao final tem o link para quem quiser também acessar. Que está na avaliação. Nós temos o site da matemática, que vocês já sabem, também está atualizado. O site nosso da matemática, a gente colocou nos mesmos arquivos do site do núcleo, só que do núcleo tem todas as disciplinas, e nós atualizamos constantemente o drive da matemática, com os materiais de OT, com esse vídeo, com sugestões, a gente está colocando lá também para vocês. Nós trouxemos aqui também que ontem foi o Dia Nacional da Matemática, como vocês já sabem, e todo ano nós fazemos a Semana da Matemática. E esse ano, como nessa situação que foi diferente para todos, nós não conseguimos fazer, então, a Semana da Matemática, mas a gente está pensando mais para frente, né, Lilian? Como que a gente vai poder adequar isso? Mas nós colocamos até essa mensagem ontem. Novidades virão, Liara, novidades virão, mas nós vamos aguardar as coisas voltarem ao normal, tá bom? Sim. E esses vídeos que tem aqui, um minutinho, que os alunos falando um pouco desse Dia da Matemática, e eles produziram assim ontem, né, Lilian? Você quer falar um pouquinho? Nós estávamos conversando, porque do mesmo jeito que está uma loucura a vida de vocês, nós também.
Rodrigo está aí, sabe bem disso, outros PNPs que também estão participando da nossa vida. Muito bem que a nossa vida está muito corrida. Mas é um prazer trabalhar dessa forma também. Nós descobrimos que isso é possível. E nós buscamos, em homenagem à matemática, né? E nós sempre prestigiamos a matemática com a semana dela. Nós solicitamos para algumas escolas, porque assim, de terça para quarta, solicitamos, na verdade, não foi nem terça para quarta, foi na própria quarta-feira. Para quem tivesse a possibilidade de conversar com alguns alunos, eles gravassem para a gente alguma coisa falando sobre a matemática, para comemorar o Dia da Matemática. Nós não pudemos ser, depois nós vamos disponibilizar para vocês, mas aqui tem uma pequena amostra para vocês do que os nossos alunos produziram. Liara, está sem som. Ah, espera um pouquinho. Desculpa, erro técnico. Oi, me chamo Rayane e estudo na Escola Estadual do Dr. Eu já vim falar sobre a importância da matemática na nossa vida. Ela está em tudo que fazemos. Vezes, datas, horários, cálculos e escrita. 6 de maio, Dia da Matemática. Se você não curte muito, dê uma chance a ela. Oi, tudo bem? Meu nome é Sofia e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a importância da matemática na nossa vida. Um exemplo bem básico é como a gente se localiza em tempo e espaço, através do relógio e do calendário. Outro exemplo é quando a gente está no mercado, lá no caixa, a soma dos produtos para a gente pagar o valor certo está na matemática. Através de gráficos, a gente pode identificar dados e estatísticas. O número do nosso manequim também está incutido na matemática. Medir uma distância de um ponto a outro, através de palmo, polegada, passos, pés e até mesmo braçadas, também está na matemática. E descobrir valores desconhecidos, as incógnitas, estão nas equações, sistemas e regra de 3, por exemplo. Feliz dia 6 de maio. Muitos conhecem o dia, mas não porque é comemorado. Um herói oculto nessa história que merece ser lembrado. Júlio César Melo de Souza Malbatarran foi nomeado. 120 contos marcados. E desses, 41% a matemática são voltados. Foi consagrado em 2004, mas só em 2013 foi oficializado. E pela data do seu nascimento, esse evento é consagrado. Seu nome foi somado. Seu conhecimento multiplicado. E a sua esperança foi dividida para que nossa ignorância fosse subtraída. Então lembre-se desse dia e não se esqueça de educar. Matemática, por mais que não pareça, está em todo lugar. Então pense para viver e reflita para falar. Ponha sua mente em prática, é preciso calcular. Então saia e viva a matemática. Mas ainda não, espere um pouco, é melhor ficar em casa. Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre qual é a importância do Dia Nacional da Matemática. Vamos voltar para 1895, onde nasce Júlio César, que mais tarde é conhecido como matemático e escritor Malbatawan. Ele foi reconhecido internacionalmente pelas suas obras em que transformavam a matemática em uma experiência prazerosa e diferenciada. Júlio teve que inventar um codinome e inventar um passado em Nova York para ser reconhecido pelo seu trabalho. Oi, meu nome é R.S. Slade. Eu vim de Nova York. Bota meus textos aí no seu jornal, por favor. Depois disso, ele finalmente foi reconhecido e mudou seu nome para Malbatawan. Tá, mas qual a importância do Dia Nacional da Matemática? Além do dia homenagear Malbatawan, que fazia da matemática divertida e descontraída, o dia também incentiva o aprendizado de forma lúdica e atrativa, além de mostrar aos alunos a importância da disciplina na evolução da sociedade. Por isso, sempre temos que ressaltar a importância da matemática em nossas vidas e valorizar os profissionais que fazem essa disciplina ser tão importante em nossas vidas. Então, feliz Dia Nacional da Matemática! Gente, Estou aqui. é emocionante. E nós recebemos outros mais, mas infelizmente não dá para a gente passar tudo, mas nós já estamos vendo os links que eles estão colocando no YouTube.
Depois nós colocamos não só lá no nosso site, talvez melhor, porque eu posso tanto utilizar o site da matemática quanto do núcleo pedagógico, né? Então, aqui a gente trouxe, como a Lina falou, alguns, né? Mas depois a gente vai deixar os outros, as escolas vão disponibilizando os links, nós vamos colocar todos para vocês. Mas que isso é, ao meu ver, é um trabalho maravilhoso, que os alunos conseguem fazer, a fala é deles, eles criam, e tanta coisa, né? A gente viu, ele mostrou esses 4, mas tem vários, que foram fabulosos, o ano passado também. Então, é um trabalho incrível, né? Parabéns a todos aí pelo dia também, né? Foi ontem, mas a gente está na semana, né? Como de costume, na semana da matemática. Yara, o mais interessante é que se vocês pararem para pensar, ninguém, um dos professores, nem coordenadores, deram para eles falarem ali na hora. Eles foram pesquisar um pouco mais e fizeram do jeito dele. Nós tivemos alguém numa aula, né? Uma pequena que mostra o seu quarto, o seu ambiente de estudo e a importância disso tudo com a internet. E nós temos outra aluna também que teve a oportunidade de trabalhar dentro do próprio quarto. Isso para a gente é importante, da mesma forma que nós estamos fazendo agora. Nós escolhemos um cantinho da nossa casa para poder conversar com vocês. E vocês escolheram um cantinho para estar próximo de nós. Isso é o mais importante. Agora, o que nós precisamos é o trabalho dos nossos alunos ou dos nossos estudantes, enquanto eles estão na casa, tá? Mas eles estão na casa deles não é porque eles querem, e sim porque é necessário, tá? Gente, nós colocamos aí o site do NPE, da matemática, o grupo de WhatsApp, porque e o nosso e-mail, né, que vocês já conhecem, que é um contato que vocês tenham conosco, que a gente, né, está à disposição para ajudar no que for necessário. A gente sabe que é um momento diferente, a gente não esperava por isso, né, vocês, os estudantes. Então, como a gente trabalha nessa situação, nós tentamos trazer hoje uma sugestão de roteiro, um exemplo de como trabalhar, mas esses grupos, o grupo de WhatsApp, esse e-mail, o link dos sites, é um meio de vocês estarem em contato conosco, para a gente poder buscar soluções juntos, né? E para a gente trabalhando e construindo, de acordo com cada realidade, vocês podem contar conosco, né? Eu e a Lilian, no que precisar. Lilian, vai querer falar alguma coisa? Antes da avaliação? O mais importante é que vocês participem, e aquilo que vocês têm dúvida é o que vocês vão colocar para a gente, sugestão, tá? Porque nós estamos aqui realmente, como a Liara falou, para contribuir com o trabalho de vocês, que consequentemente garante a aprendizagem dos nossos alunos, tá?